Vamos aqui então dar sequência, desfiz as últimas ações que a gente havia feito aqui de superexposição, nitidez, exposição, entre outras, e vim pegar agora aqui a ferramenta de esponja para a gente trabalhar. O que faz a ferramenta esponja? Está dentro aqui dos conjuntos de superexposição. Ela simplesmente aumenta ou diminui o contraste, né? Ou seja, aqui a saturação da sua imagem. Se eu deixar aqui, por exemplo, em remover saturação e passar o meu pincel aqui acima, vou aumentar um pouquinho o diâmetro dele. Okay. Percebam que eu vou fazer, por exemplo, nessa parte aqui, ó, ficar escura, né, essa parte onde está a areia, a parte dos coqueiros ficarem um pouco mais viva. Então, eu vou pegar, remover saturação e vou passar como se fosse um pincel aqui nesta área. Perceba que o fluxo dela está 50, está muito pouco, vou aumentar para 100, então, para que ele remova um pouco mais a saturação. Percebam que ao passar novamente, ela já ficou aí com uma cor, né, agora bem baixa. Então, está quase ali que preto e branco. Ó. Novamente, beleza. Removi bastante, então, a saturação aqui desta área. Se eu colocar para que ele faça, então, a saturação no modelo de saturar, ó, essa parte aqui, em contrapartida, ela já vai ficar, então, com uma intensidade de cor muito superior. Então, eu consigo também dar ênfase a uma determinada área, a uma determinada parte aqui da minha imagem. Vou diminuir um pouquinho esse pincel de saturação, vou passar aqui também para que ele dê então uma saturação maior nesta área, aonde até então eu teria removido aqui. Ok, então ela volta ali a tomar, né, uma propriedade de cor, fica um pouco mais viva aí a sua área. Mesma coisa aqui acima onde tinha o céu anteriormente. Então eu consigo ir editando e fazendo aí as modificações em que eu achar mais adequada. Bem simples, bem fácil de trabalhar. Trocando de conjunto, nós temos a ferramenta caneta, que serve para você criar, né, ou algum objeto utilizando uma ferramenta de pontos, ou criar marcações, o que é mais comum. Aqui acima na barra de propriedades, nós temos a opção então de forma, aonde eu falei que eu posso então criar um desenho qualquer, vou aplicar uma nova camada aqui, ó. Se bem que como ele já está como forma, ele automaticamente já desenha ali para mim, né, em uma camada superior. Percebam então que ele fez aqui um desenho de forma, um triângulo, uma coisa qualquer aqui, seria para que você pudesse então trabalhar, né, com algumas formas. Se você clica, segura e arrasta, ó, vou fazer um outro ponto aqui. Eu pressiono Ctrl, por exemplo, ele finaliza o meu objeto. Eu vou começar outro. Ó. Clico, seguro e arrasto, eu posso então aplicar uma curva. É muito parecida com a ferramenta Bezier, né, de alguns outros softwares que tem aí que utilizam forma. Basicamente, para a utilização de criação de formas dentro do Photoshop, eu não trabalho com essa ferramenta. Eu não gosto de criar projetos, como falei, né, com objetos de forma dentro do Photoshop. Eu utilizo outros programas. Vou pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas que eu criei e excluir essas camadas. Perfeito. O que nós utilizamos então essa ferramenta aqui, né, de caneta dentro do Photoshop é utilizada mais para quê? Basicamente para fazer marcações. Então aqui em demarcador, se eu quero, por exemplo, selecionar uma área, aqui vai ser difícil, não é uma imagem complexa, né, mas vamos supor que eu queira selecionar essa parte aqui de baixo. Então eu posso ir clicando como se fosse um laço, ó. Percebam só. Vou fazer rapidinho aqui, tá joia? Porque como é a apresentação da ferramenta, não é edição mesmo. Não tem necessidade de selecionar perfeito. Então, fechei a minha seleção. Como que eu fecho? Clicando no ponto aqui, ou próximo ao ponto onde eu iniciei. Mas aqui, por enquanto, ele é apenas um demarcador. Como que eu transformo essa área em uma seleção? Basta pressionar com o botão direito e clicar em criar seleção. Ele abre uma caixinha perguntando aqui qual a proporção de difusão que eu quero para aquela área. O que é difusão? É o arredondamento dos cantos. Como você trabalha com ponto, né, o Photoshop entende aqui que vai ter diversas áreas aqui onde você aplicou pontos que vão se tornar cantos, encontro de uma área e outra, né, que nós chamamos de vértices. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2. É o ideal para que você arredonde bem essas áreas e tenha um acabamento um pouco melhor. Tenho aqui criado, então, a minha seleção com a caneta. Eu, particularmente, uso essa ferramenta apenas para a criação de seleção. Embora dê para fazer também com laço, como nós já aprendemos. Ctrl D, ele vai sumir ali, então, essa seleção. Nós temos aqui a caneta de forma livre, que faz a mesma coisa, só que em vez de pontos, ó, eu posso clicar, segurar e arrastar. Aí você já vai lembrar logo da ferramenta laço simples, né, onde você então clica, segura e arrasta e ele faz uma marcação. Aqui eu posso então com o botão direito também criar a minha seleção. Tem outras opções aqui, eu vou cancelar, né, onde eu posso preencher o meu demarcador também, excluir, né, traçar demarcadores. Então eu posso, através dessa opção, por exemplo, transformar ele em um pincel,
né, em um carimbo, em um lápis. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em pincel e dar OK, ó, ele vai colocar, né, aquela área que eu fiz como se fosse a área do pincel, mas aí ele já coloca de acordo com as últimas propriedades que haviam nele. Então, por exemplo, se ele está aqui, ó, com tamanho 94, opacidade 100, é isso que ele vai fazer. Vamos aqui diminuir um pouquinho o nosso pincel para a gente então poder entender. Vou dar um Ctrl Alt Z e agora eu crio novamente, deixa eu só verificar aqui, está com 18. Eu crio novamente com a ferramenta caneta, botão direito lá dentro, ó, preencher demarcador. Perdão, preencher não, aqui eu vou traçar o demarcador com a minha ferramenta pincel. E aí ele vai fazer a mesma coisa ali, só que com um tamanho menor. Então, para quem tem costume, na verdade, de utilizar a ferramenta Bezier, falando bem direto assim, é interessante utilizar a caneta, porque você cria o seu projeto com essa ferramenta, ou faz dali uma seleção, ou faz dali uma nova área, utilizando outro recurso ou ferramenta, como nós vimos aí. Ctrl Z para desfazer, ou ESC para sair da área do demarcador. Na próxima aula daremos sequência, existem aqui dentro algumas outras propriedades e ferramentas que devem aí ser abordadas.